lícito ao réu requerer o prosseguimento da obra se restarem demonstrados os danos advindos da paralisação. Então a empresa pode, na anunciação de obra nova, dizer assim: não, peraí, eu me comprometo a pagar os prejuízos que aquela pessoa está sofrendo com a construção do prédio, todavia eu preciso continuar a obra, porque esses apartamentos aqui estão vendidos, eu tenho prazo de entrega, se eu não entregar o apartamento no prazo, quem vai mover a ação contra mim são os proprietários desse imóvel. Então eu preciso continuar, eu me comprometo a pagar os prejuízos, mas eu preciso continuar. Então é lícito ao réu requerer o prosseguimento da obra. O pedido pode ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição mediante caução real ou fidejussória perante o juízo de origem. O que significa isso? Senhor juiz, para garantir que eu vou pagar qualquer prejuízo que a minha obra causar, eu vou depositar em juízo caução real ou ele faz uma caução real, efetivamente deposita em juízo um valor referente ao prejuízo da parte, ou através de uma fiança, caução fidejussória. Isso ele vai depositar, vai fazer para garantir que qualquer prejuízo ele vai pagar a obra. Isso as grandes empresas fazem para garantir que elas vão continuar construindo, tá? E aí uma jurisprudência para vocês. Ação de enunciação de obra nova, terraplanagem que causa danos em muro limite com o terreno vizinho. Eu me lembro que lá o terreno da minha Santa Mãezinha, quando fizeram a obra de pavimentação asfáltica da rua, o muro foi danificado. E aí ela teria direito a uma anunciação de obra nova com o objetivo de ser ressarcida dos prejuízos causados ao dano em muro limite com o terreno vizinho. O meio processual adequado, anunciação de obra nova, inteligência do artigo 934, inciso 1º do CPC, procedência do pedido, honorários advocatícios, incidência, valor da condenação. Então, na anunciação de obra nova, além de você pedir a reparação das perdas e danos do teu imóvel, da paralisação da obra, tu pode pedir o honorário advocatício. E o valor dos honorários, 20%, será, por exemplo, em cima do valor da condenação. Era um imóvel que valia 1 milhão, e aí o cara vai te pagar 200 mil, eu acho que é uma boa grana para você ganhar numa ação de anunciação de obra nova, não é verdade? Então aí nós temos honorários advocatícios. A anunciação de obra nova destina-se a solucionar conflitos surgidos no confronto do direito de construir com o direito de vizinhança. A empresa de construção civil tem o direito de construir, tu tens o direito de ser o vizinho daquela construção, mas esse direito de construir não dá direito que ele danifique o teu imóvel. E isso aqui é uma coisa muito comum mesmo, essa questão de construir e danificar imóveis. Qualquer um de vocês, naturalmente, já deve ter ouvido falar nisso, de situações de empresas que constroem e que causam danos a terceiros. Sendo mister que a construção a ser embargada se realize no imóvel vizinho, se realize no imóvel vizinho, moleste o possuidor ou o proprietário. Então ela está molestando o possuidor, quer porque está quebrando o telhado, quer porque está causando infiltração, quer porque está rachando a parede, e a ação seja intentada antes que a obra esteja acabada. Então ainda agora a senhora me perguntou quanto tempo eu teria, foi a senhora, para entrar com essa ação. Eu posso entrar com a ação até que a obra esteja acabada, antes que a obra esteja acabada.
Porque a partir do momento em que a obra está acabada, não existe mais ação de enunciação de obra nova. A obra já é velha, né? Não existe ação de enunciação de obra já feita. Existe ação de enunciação de obra nova, tá? Agora, professor Franklin, eu perdi o meu direito de reparação dos danos causados? Não, você não perdeu. Você não pode entrar com ação de enunciação de obra nova, mas você pode entrar com uma ação de reparação de danos cíveis, que é uma ação ordinária. Você vai entrar naquele rito, que a parte será citada para contestar no prazo de 15 dias, tem a instrução, ouve-se o autor, ouve-se o réu, ouve-se as testemunhas, papapá, pererê, popopô, faz a perícia para então, no final, naquele rito ordinário, no final eu vou ter uma decisão. Beleza? Então, a ação tem que ser intentada antes que a obra esteja acabada, perfeitamente cabível a anunciação de obra nova contra vizinho que executa a obra em seu lote, construindo prédio que causa danos no muro limite do terreno confrontante. Então você tem um imóvel, ele tem um muro, a prefeitura vai fazer uma pavimentação asfáltica e na hora que ela está fazendo a pavimentação asfáltica, o teu muro cai, o teu muro racha, tu tens o direito de pedir uma reparação. Incidem os honorários advocatícios sobre o valor da condenação. Se era um imóvel que valia 100 mil, o valor da condenação foi 100 mil, os honorários de 20%, 10% vão incidir sobre o valor da condenação. Por força do artigo 20, parágrafo 3º do CPC. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 15ª Câmara Cível, apelação, número está aqui, desembargador Viçoso Rodrigues, data de julgamento 27/7/2006. Nós então estamos colocando aqui uma jurisprudência para vocês. Vamos lá. Da ação de uso capião de terras particulares. Assunto da mais alta importância para os direitos reais, para o direito civil das coisas. Vamos lá. Então eu tenho ação de uso capião de terras particulares. Aí temos o artigo 971 até 975 do CPC e lei 6.969/81 e lei 10.257 de 2001. Vamos então? Vamos que vamos. Então você que vai fazer prova da OAB, prova de concurso, tem que saber isso. Se você não souber uso capião, amigo, então desista, porque com certeza o uso capião cai. É pergunta de prova da OAB de concurso público, né? Vamos lá. Qual é o conceito? Uso capião é o modo de aquisição da propriedade e outros direitos reais pela posse prolongada da coisa. Você tem o direito a adquirir a propriedade daquela... Tu tem só a posse, mas tu estás usando aquela posse prolongadamente, tu vais adquirir a propriedade, que é isso que é o uso capião. Você vai para um terreno, fica lá no terreno, com justo título, boa fé durante algum tempo, faz dele a sua morada, faz dele a sua criação lá de pato, faz dele a sua plantação de milho e no final você pode pleitear a propriedade baseada naquela tua posse prolongada, tá? Direito real. Coisas e direitos que podem ser usucapíveis. Então nem tudo pode ser usucapível, nem tudo pode ser objeto de uso capião. Mas quais seriam aquelas coisas e direitos que são objetos de uso capião? Vamos lá. Coisas e direitos que podem ser usucapíveis: propriedade e outros direitos reais, como por exemplo servidões, usufruto, uso e habitação. Vamos dar um exemplo de cada um. Propriedade: tu entras no imóvel que não é teu. Tu podes até não ter justo título e boa fé, mas tu ficas
muitos anos naquele imóvel, sem que o proprietário tome nenhuma providência. Não faz oposição a ti, não entra com a reintegração de posse. Aí a pergunta é, professor Franklin, eu posso adquirir aquela propriedade alheia através de uso capião para que aquela propriedade passe a ser minha? Pode, através do uso capião extraordinário, que nós vamos ver daqui a pouco, depois dos comerciais. Guardem aí, não percam. Nós vamos falar do uso capião ordinário, extraordinário, prolabore urbano, prolabore rural e familiar. Então essa aula promete, hein? Vamos então. Propriedade. Outros direitos reais, como as servidões. Você tem um terreno. Esse terreno, ele é dividido. Você fica com a posse do terreno lá no fundo. Para você chegar até aquele terreno, você tem que passar pelo chagão. Lembra da história do chagão? É uma passagem entre aquelas possezinhas ali, aquelas propriedades, para que tu chegues ao teu terreno. Tu passa 1, 2, 3, 4, 5 anos passando ali. No 6º ano, o cara resolve fechar. Senão agora você não vai passar mais por aqui. Aí você diz para ele, mas como é que eu vou entrar no meu imóvel? Ei, peraí, eu vou questionar essa servidão. Entra com a ação na justiça de uso capião daquela servidão. Você está ali pleiteando a servidão através de uso capião. Você tem um direito. Se você passou prolongadamente, passando naquele chagão, naquela passagem durante muitos anos, então você tem um direito de adquirir por uso capião aquela servidão. Diga. A questão do conjunto do Bata, né, que a prefeitura, ela promulgou a trabalho de classe e ali era um condomínio fechado. Sim. Então os moradores achavam que a prefeitura não deveria ter. Mas ali, preste atenção. Se eu tenho um conjunto em que existe o interesse particular daquele grupo de moradores e existe o interesse coletivo de se abrir uma rua no local, você vai impedir o poder público de desapropriar e passar uma rua ali. Eu acho que é meio temerário, tá? Eu acho que sempre deve prevalecer aí o interesse coletivo e deve subjugar o interesse individual daquele grupo de moradores. Ali se tratava de uma obra necessária para a locomoção urbana, para o trânsito. E ali, muito embora eles tenham o direito de passagem, não se questiona o direito dos moradores daquela rua. O que eles queriam é que o direito de passagem fosse só deles, impedisse o direito de passagem de outrem. O direito de passagem coletivo ali é líquido e certo. Então, por isso que no final eles perderam a ação na justiça e foi aberto. E hoje ali passa o carro, o que é normal, porque eu não posso fechar, porque ali é um bem, aquela pista ali é pública, não é só dos moradores daquele conjunto, tá certo? Então sempre raciocinem dessa forma, o interesse público, ele sempre deve subjugar o interesse individual, tá? Alright, então usufruto, pode ser usufruto, pode ser uso e pode ser habitação. Ou seja, esses direitos reais, que nós vamos ver no direito civil, né? No direito das coisas, eles podem ser objeto de uso capião. Tanto bens móveis quanto bens imóveis. Professor, eu posso adquirir a posse daquele livro que eu emprestei do meu colega? Posso. Mas como, professor? Eu não tenho justo título e boa fé. Mas tu podes adquirir aquela posse do bem móvel pelo uso prolongado. Teu colega deixou o livro, tu ficaste com ele muitos anos. Se ele vier questionar, tu diz, não, agora eu já estou muito tempo com esse livro, né? Então você pode, através de uma ação, adquirir o livro através de uso capião. Porque muita gente pensa que uso capião é só de bens imóveis. Não, uso capião é de coisas móveis também. É de coisas móveis. Bom, bem de família. Dependendo das circunstâncias, pode ser objeto de uso capião.
né? Você tem uma família, morreu o pai e a mãe, ficam os filhos lá durante muito tempo, eles só têm a posse, eles querem adquirir a propriedade. Eles podem adquirir a propriedade por uso capião? Podem, sem problema nenhum. Tá? Tá bonita aqui a gravata? Tá bonito, tem que estar bonito porque aqui é ao vivo e a cores, não tem corte. Coisas e direitos que podem ser usucapíveis. Bem condomínio pode ser usucapível se a posse de um dos condôminos afasta dos demais, é possível usucapião. Bem condomínio, a posse de um dos condôminos afasta a dos demais, é possível usucapião. Então eu tenho aqueles bens de área comum, que é a piscina, que é a churrasqueira, que é a academia, que é a sauna, e tenho aquele bem que é só daquele condômino. Aquele bem que é só daquele condômino, que afasta a posse dos demais, eu posso adquirir por uso capião? Posso. Como? O uso prolongado daquele terreno pelo condomínio, aquele terreno que pertence a um dos condôminos, o uso prolongado, sem que o condômino faça nenhum tipo de oposição, entre com nenhum tipo de ação possessória, faz com que o condomínio, possa adquirir. Então, cuidado. Um condomínio horizontal, você tem um terreno e de repente o síndico diz para você: olha, deixa eu usar aí um pedaço desse seu terreno, vou fazer uma quadra aqui para o pessoal brincar. E você, ingenuamente, diz: não, tudo bem, pode fazer aí. Não, eu vou cercar aqui, vou fazer uma quadra. A posse prolongada daquele terreno pertencia ao condômino, que foi feita uma quadra, no final o condomínio vai dizer: não, peraí, amigo, agora eu quero adquirir essa posse através de uso capião, para ser a propriedade do condomínio. Você deixou fazer a quadra. Nós tivemos um caso exatamente assim, já deixo você perguntar, de um cidadão que deixou fazer justamente um campo de futebol. Faz aí, né? O pessoal joga bola no sábado, numa boa, né? Não estava nem se preocupando. Passaram-se aí os anos, quando ele viu, amigo, já estava entrando com o uso capião para adquirir a posse do campo de futebol. Porque ele deixou. Ele deixou. Aí eu, por causa da garagem, por causa da garagem, eu tenho duas vagas de garagem no prédio. Aí eu peço também que não funcionando, então pode. Não, veja bem. Você tem duas vagas de garagem. Você deve ter, na hora que você vai fazer a cessão dessa vaga de garagem para a vizinha, você tem que ter a preocupação de ter um documento por escrito. Você está fazendo um contrato de comodato daquele bem. Você está cedendo gratuitamente aquele bem. Ou você está alugando aquele bem. Você tem que ter um contrato de locação da vaga de garagem. Com um contrato de locação, ou com um contrato de comodato, ou com uma sessão né, sem ônus, você tem que estar documentado. Se ela futuramente, depois de vários anos, vier entrar com uso capião da tua vaga de garagem, você vai dizer: não, peraí, doutor, seu juiz, ela não pode adquirir a propriedade da minha garagem, porque está aqui o documento, eu cedi para ela, ou sem ônus, ou para que ela me pagasse um valor de aluguel. Porque se assim não fosse, você cede um imóvel para que a pessoa, você aluga o teu imóvel, faz um contrato de locação, a pessoa fica pagando o aluguel durante muitos anos, às vezes condomínio também, né? Água, luz, telefone, etc. E no final ela dizia: olha, agora eu quero pleitear a propriedade desse imóvel. Não pode. Era um contrato de locação. Então a minha preocupação com o professor é esclarecer vocês, alunos, de que você, quando praticar uma atitude dessa de ceder uma vaga de garagem ou alugar a vaga de garagem, é interessantíssimo que você tenha alguma coisa por escrito. Não deixe nada verbal, faça sempre por escrito.
Alright, boys? That's alright, boy. Ask me now. O morador adquiriu um prédio na planta. Na venda, na compra do imóvel, diz que o imóvel tem 2 vagas de garagem. Sim. Ele só tem um carro, pegou uma vaga e vendeu para o outro morador. Ele vendeu, olha, não me interessa 2 vagas. Uma vaga eu vou te vender. Sim. O outro morador passa a ter as 3 vagas, correto? Sim. Só que ele perde. Enquanto o apartamento dele, o bem dele, ele perde na justiça para a construtora. Sim. A construtora vai rever uma outra pessoa. Sim. O estatuto do prédio na venda diz que tem 2 vagas. Sim. O novo morador, quando chega a trabalhar, só tem uma vaga, porque o morador tem. Mas preste atenção, na hora em que o cidadão adquire um imóvel da construtora e tem 2 vagas, e ele só tem um carro, se ele vai vender essa vaga para o outro vizinho, ele vai ter que vender a vaga como? Indo no cartório e passando a escritura pública da vaga de garagem. Lógico. Como é que eu vou vender uma garagem sem fazer isso um documento escrito? Se eu vendi, aí o imóvel era meu, se o imóvel era meu, era quitado, eu podia vender sem problema, passo a vaga de garagem. Se o imóvel não era meu, era da construtora, eu não posso vender a vaga de garagem. A pessoa, aí a construtora através de uma ação consegue reaver aquele imóvel e vende para uma outra pessoa. Essa pessoa tem o direito de pleitear as 2 vagas. Ele vai entrar com a ação contra o vizinho que comprou a vaga, que não podia comprar porque a propriedade de quem vendeu não era de quem vendeu, era da construtora. Aí é um direito do consumidor, tá? Que foge um pouco do que nós estamos explicando aqui. Beleza? Então vamos lá. Posse de um dos condôminos afasta dos demais, é possível de uso capião. Vamos começar agora falando de cada um deles. Primeiro, o uso capião comum, né? Que é o previsto no artigo 971 até o 975 do CPC. Pô, não, pode anotar. Você que está assistindo a aula aí também, anote, por favor. É o artigo 971 até o 975 do CPC e é a Lei 9.969 de 81 e Lei 10.257/01. Tá? Note aí. Nós estamos, não se perca, nós estamos falando de procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Estamos na parte de ações possessórias, falando agora de uso capião. Já? Ok? Vamos lá. Aspectos materiais é a mesma anotação, tá? Mesmos artigos, mesma lei. Quem não anotou anteriormente, a senhora não anotou ainda? Já. É o mesmo. Lei 10.257/01. Lei 696981. Tá? Posso passar? Bora. Então vamos começar falando do uso capião ordinário. O uso capião ordinário. A pergunta é, professor Franklin, quando é que eu posso adquirir uma posse? Eu tenho uma posse, quero adquirir uma propriedade através do uso capião ordinário. Quais são os requisitos? Primeiro, você tem que ter a posse mansa e pacífica. Mansa e pacífica pressupõe que a tua posse não seja conflituosa. Se o cara está brigando contigo na justiça para adquirir a posse, ele entrou com uma reintegração de posse para te tirar da posse, não é mansa e pacífica, não é verdade? Segundo, tu tens que ter o animus domini, ou animus domini, como vocês quiserem. O animus domini é o desejo de ser o dono, o proprietário da coisa. Você tem que ter o justo título. O que é o justo título, professor? Eu adquiri aquele imóvel de uma outra pessoa que me disse que ele era o proprietário. Ou eu adquiri aquela posse
de uma outra pessoa que me disse que ele era o possuidor. Ah, professor, então eu posso vender a minha posse? Posso. Na verdade, eu vendo a posse e vendo a benfeitoria que está em cima da posse, que é o terreno que eu construí, a casa com quarto, etc. Tá? Boa fé. O senhor lembra da boa fé? Está anotando lá a lista de presença. Eu vou perguntar aqui para essa daqui que está com muito frio. A senhora lembra da boa fé? A senhora consegue explicar a boa fé? Diga se a senhora se lembra. Então a boa fé pressupõe que a posse não seja violenta. Então não pressupõe boa fé se o cara invadiu violentamente a terra. Pressupõe que ela não seja precária, né? Também seja uma posse temporária. Você deixa a tua garagem lá para o cara provisoriamente, não pode adquirir ele por uso capião, uma coisa precária. Você deixa a tua garagem, né? E também que a posse não seja clandestina. Invadir lá sem ninguém saber. Então não pode ser violenta, não pode ser precária, não pode ser clandestina. Logo, boa fé. Se a tua posse for clandestina, precária ou violenta, não há boa fé, tu já não preencheste o requisito do uso capião ordinário. Prazo de 10 anos. Então eu tenho que estar, professor Franklin, naquele imóvel com posse mansa e pacífica, com ânimos domini, com justo título e boa fé, pelo prazo de 10 anos? Sim. Não pode reduzir esse prazo? Pode. Reduzido de 5 anos, na forma do parágrafo único. O senhor pode ler o parágrafo único do artigo 1242? Show lá? 1242. Aqui é ao vivo e a cores. Leia lá. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que continua incontestadamente com justo título e boa fé, o possuidor por 10 anos. Tá, eu quero o parágrafo único. Será de 5 anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido onerosamente com base no registro constante do respectivo cartório, cancelado posteriormente, desde que os possuidores dele tiverem estabelecido a sua moradia. Então, se eu tiver adquirido aquele imóvel onerosamente, eu paguei por aquele imóvel, eu estabeleci a minha moradia, o que mais? Ou realizado investimentos de interesse social e econômico. Se eu realizei investimento de interesse social, lá eu fiz uma escolinha de futebol, ou interesse econômico, eu fiz uma benfeitoria, eu fiz uma casa, eu fiz uma piscina, eu fiz uma churrasqueira, eu fiz um cômodo para o meu filho dormir quando ele chegar de viagem, eu tenho a redução de 5 anos. Então vamos repetir de novo o parágrafo único. Será de 5 anos. O prazo previsto neste artigo para uso capião. Se o imóvel houver sido adquirido onerosamente, se o imóvel foi adquirido onerosamente, com base no registro constante no respectivo cartório, com base no registro, você tem que ter registrado aquela compra onerosa no cartório, tá? Cancelada posteriormente, desde que os possuidores dele. E aí nós estamos falando em possuidores, né? O uso capião se baseia no possuidor que quer adquirir a propriedade, desde que os possuidores dele tiverem estabelecido a sua moradia. Então os possuidores moram no local e realizaram benfeitorias de ordem social ou econômica, não é isso? Muito bem, então nesse caso o uso capião ordinário, que era de 10 anos, pode ser reduzido para 5 anos. Obrigado, meu amigo. Alright. Extraordinário. Como é, professor, que eu posso adquirir a posse
de um terreno, posso adquirir a propriedade de um terreno que eu sou posseiro. Através do uso capião extraordinário, eu tenho que ter posse mansa e pacífica. Então aqui significa que não pode haver litígio entre as partes ou litígio judicial. Animus domini, você tem que querer ser dono daquela posse. O seu posseiro quer ser proprietário. 15 anos.